Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo ao Palavras de Vida. Eu sei que você já fez isso, mas eu gostaria que você de novo cumprimentasse essa pessoa perto de você. Fala assim: que bom que você está aqui comigo. Que prazeroso é te ter aqui. Sabe, gente, hoje antes de nós darmos seguimento, eu gostaria de dar dois pequenos recados. O primeiro é que você pode acompanhar a nossa igreja nas redes sociais. Só você procurar lá a Igreja Missionária Serra Negra. Você vai achar lá o nosso Instagram, você vai achar o nosso Spotify. Você pode ouvir durante sua semana as nossas pregações e tudo mais o que acontece aqui. E você também pode me acompanhar nas redes sociais, que é só você procurar lá no Instagram, @MikeBolzanRosa. Então esse é o primeiro recado. O segundo recado é que em dezembro eu estarei inaugurando um curso que chama Descobrindo o Natal. Então se você quer saber o que é o Natal, para que ele serve, quais são os seus costumes, quais são as suas origens, o que Jesus tem a ver com isso tudo, depois você me procura no fim, que eu vou te explicar como que funciona. Tá certo? Tá certo, gente? Amém? Bom, nós estamos falando sobre help. Nós começamos semana passada e hoje nós vamos encerrar este tema que é socorro. Nós estamos chegando próximos aí ao término do ano e parece que a gente, eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação, sabe quando você faz compra no mercado e aí você não quer fazer duas viagens? E aí você lota a mão de sacolinha e a hora que você está nos últimos metros ali, a sacolinha já está rasgando os seus dedos e você fala: agora não dá para parar, agora não dá para parar, eu vou chegar. A impressão que eu tenho do ano de 2022 é que tem sido assim para muitas pessoas. A gente está no fim do ano assim: meu dedo está rasgando, mas agora tem que terminar. Já não dá para largar as coisas aqui no meio da rua. E se a gente pudesse, a gente gritava por socorro. Acontece, e eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo algumas vezes, que às vezes nós precisamos do socorro de alguém que a gente fez algum mal. Quem já passou por isso? Ninguém levanta a mão, né? Nossa, estou pregando entre anjos aqui essa noite. Perdoa o Senhor que aqui, ó. Todo mundo já passou por isso, eu sei. Quer um exemplo disso? Sabe quando você discute ali com a sua mãe manda você fazer alguma coisa, você não faz, aí você briga com ela, você está errado, você desobedeceu, tal, não sei o que, aí você fala assim, lá no seu coração: nunca mais vou falar com essa mulher na vida. Aí passa meia hora, dá uma fome, aí você fica assim: vou ter que falar com ela, eu vou ter que pedir para ela fazer alguma coisa para eu comer. Quem nunca passou por isso? Quem nunca brigou com alguém que veio oferecer ajuda e aí dispensou a pessoa por orgulho e depois ficou assim com aquela coisa na mão e falou assim: eu acho que eu não vou conseguir sozinho não, eu vou precisar da ajuda daquela pessoa mesmo. E é uma sensação de, igual daquele poema, sabe aquele poema antigo? Volta o cão arrependido, com as suas orelhas tão fartas, o osso ruído e o rabo entre as patas. É assim que a gente volta, né? A gente volta lá: mãe, sabe aquele negócio lá que eu não fiz? Eu fiz. Sabe aquilo que eu fiz lá pra você? Você tinha razão, eu vou precisar da sua ajuda mesmo. E é vergonhoso. É humilhante você precisar de alguém que você ofendeu. É humilhante você dar o braço a torcer e reconhecer que o socorro que você precisa vem justamente
daquela pessoa que você desfez, que você mandou embora. É humilhante. O nosso orgulho diante disso, ele mostra os dentes. Ele não quer fazer o caminho de volta. Nós não queremos reconstruir, nós não queremos ser o cão arrependido que volta com as orelhas fartas. Nós queremos ser aquela pessoa que fala assim também, se for para ficar sem, eu fico sem. Se for para morrer de fome, eu morro de fome, mas eu não volto lá. A solução que muitas vezes nós damos para quando nós erramos com alguém e ainda precisamos daquela pessoa é a solução do afastamento, do isolamento. Em vez de voltarmos, em vez de nos desculparmos, nós preferimos nos afastar. Não, vou ficar longe, ali eu não volto. E sabe que isso tem muito mais a ver conosco do que com aquelas pessoas em si. Sabe por que a gente tem tanta dificuldade em fazer esse caminho de volta? Porque a gente sabe como nós receberíamos aquele que errou conosco e agora precisa da nossa ajuda. É ou não é verdade? Como você recebe aquela pessoa que errou com você e agora precisa da sua ajuda? Também agora vai comer na minha mão. Agora, o pão que o diabo amassou é pouco. Quer minha ajuda? Quer meu socorro? Vai ter que merecer. Porque eu sou crente, mas eu não sou bobo. É os dois. Nós temos dificuldade de fazer o caminho de volta, porque nós sabemos que aquela pessoa fará conosco, ou tememos que aquela pessoa faça conosco aquilo que nós faríamos se tivéssemos na posição dela, que é a posição de pisar. Você errou, agora se você, tá vendo? Eu te avisei, eu falei que você ia precisar da minha ajuda, agora se vira, que a minha ajuda vai merecer. Por sabermos qual é o nosso comportamento diante do perdão, é que nós também temos dificuldade de mostrar tamanha vulnerabilidade. Porque aquele que volta, porque aquele que vem fazer o caminho do arrependimento, não mostra outra coisa senão um sinal de fraqueza. Eu errei, eu admito que eu não consigo e que eu preciso de você. Só que nós lidamos com o perdão por méritos. Bom, eu posso te perdoar, mas para isso você vai ter que merecer. E então nós instituímos, nós estabelecemos uma série de desafios ali para aquela pessoa percorrer, para então ela merecer seu perdão. E nós sabemos que é humilhante passar por isso. E por isso, quando somos nós as pessoas que erramos, o que nós preferimos é o isolamento, do que voltar, se arrepender e pedir socorro. Me ajuda, eu não vou conseguir sem você. E sabe o que é mais interessante? Nós fazemos o mesmo com Deus. Nós achamos
que Deus lida conosco da mesma forma que nós lidamos com os outros. E por isso, quando nós erramos, quando nós pecamos, a primeira atitude que nós temos diante de Deus é o quê? Eu vou me isolar, eu vou me afastar, eu vou dar um tempo, porque afinal de contas eu não mereço o perdão de Deus, eu não mereço o amor de Deus. Agora, como que Deus vai perdoar assim? Como Deus vai perdoar uma pessoa como essa? É melhor eu sair, reconstruir a minha vida, reconquistar o meu espaço, os meus méritos, e aí então eu chego diante de Deus para pedir para Ele alguma coisa. Mas sabe qual é a grande notícia do Evangelho? Felizmente, Deus não é assim. A grande notícia do Evangelho para nós hoje é que felizmente Deus não é como nós. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo no Salmo 130. Nós veremos quem é o nosso Deus. Diz assim o salmista, Salmo 130, a partir do versículo 1. Senhor, das profundezas clamo a Ti. Senhor, escuta a minha voz, estejam Teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Mas o perdão está contigo para que sejas temido. Espero no Senhor, minha alma o espera, em sua palavra eu espero. Espero pelo Senhor mais do que os guardas pelo amanhecer. Sim, mais do que os guardas esperam pela manhã. Ó Israel, coloca a esperança no Senhor, pois no Senhor há amor fiel e nele há plena redenção. Ele remirá Israel de todas as suas maldades. A primeira coisa que o Salmo nos mostra é que isolamento nunca nos coloca numa posição de proximidade. E aqueles que se isolam de Deus caminham não para reconquistar os seus méritos, não para se limparem e então voltar, mas aquele que decide ir para longe, na verdade caminha cada vez mais para as profundezas, para as trevas. Não tem como você se afastar da luz e não entrar nas trevas. Não tem como você se afastar de Deus e não cair em profundezas. Portanto, o caminho para se estar diante de Deus nunca é o caminho de quem se isola, mas o caminho de quem se aproxima. E aqui há algo interessante nesse salmo. No versículo 2 diz assim o salmista: Senhor, escuta a minha voz, estejam teus ouvidos atentos às minhas súplicas. E eis aqui a primeira verdade a respeito do nosso Deus. Não há profundezas que sejam fundas o suficientes para impedir que Ele esteja atento à sua voz. Às vezes nós nos encontramos tão perdidos em nossa vida, às vezes nós nos afastamos tanto, às vezes nós nos enchemos de tantos pecados, tomamos tantas atitudes erradas contra o nosso Deus, e a única coisa que nós temos, e a única coisa que nós podemos fazer,
é clamar de onde nós estamos. E o que a Bíblia nos mostra é que mesmo deste lugar de profundezas, mesmo no abismo, Deus está atento às suas súplicas. A Bíblia tem uma série de exemplos disso, mas eu gostaria de citar um. Jonas, quando é lançado nas águas e é engolido ali por um grande peixe, ele faz essa oração das profundezas: clamo a ti, Senhor. E Deus o escuta. Porque não há lugar, não há perdição tão longe, não há distância que Deus não possa percorrer para ouvir as súplicas do seu povo, mesmo diante daqueles que estão em profundezas de pecado. O texto continua então, e no versículo 3 e 4 diz assim: Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Mas o perdão está contigo, para que sejas temido. O nosso Deus é um Deus não só que escuta as nossas súplicas das profundezas, como também Ele é um Deus perdoador. Sabe o que é interessante? No Evangelho, somos nós que pecamos, somos nós que erramos, mas quem dá o primeiro passo do perdão é Deus. É Ele quem vem em direção ao seu povo. O perdão nada mais é do que alguém que assume aquela dívida que foi feita. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que alguém vai lá na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, brincadeira, entra na minha casa, entra na minha casa, pega a minha televisão, com ódio joga no chão, quebra ela inteira. Eu tenho dois caminhos para lidar com essa pessoa. O primeiro caminho é fazer o quê? Cobrar dela a dívida, seja qual for as coisas que ela tiver que pagar. E o segundo caminho que eu posso tomar é o caminho de perdoar aquela pessoa. Mas se eu perdoar essa pessoa pelo que ela fez, quem é que vai pagar a televisão? Eu. Nós pecamos diante de Deus, e a nossa dívida contra Ele era uma dívida eterna, e o pagamento dessa dívida era eternamente receber da ira de Deus sobre nós. Mas Deus decide agir com misericórdia e nos perdoar. Mas para nos perdoar, Ele teve que pagar a dívida. E para pagar a dívida, Deus fez-se homem em Jesus Cristo. Ele se encarnou. Ele viveu uma vida perfeita, justa, sem cometer nenhum pecado. O próprio Deus homem foi entregue nas mãos de Deus Pai. Isaías 53 vai falar que a Deus agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Ali na cruz Ele bebeu toda a condenação que estava destinada a mim e a você,
a todos aquele que Ele escolheu, a todos aquele que Ele fez filhos. Ali na cruz Ele pagou a dívida do nosso pecado. E por isso, no Evangelho, há perdão. Porque no Evangelho há um Deus que assume a dívida dos que pecaram. Mas é interessante que o salmista fala que o perdão está com Deus para que Ele seja temido. E eu fiquei pensando nisso. Como assim o perdão está com Deus para que Ele seja temido? Sabe, alguém que está decidido somente a cobrar a dívida, não é injusto? Não é errado? Mas não gera temor. Mas alguém que pode cobrá-la, mas decide agir por misericórdia, te faz lembrar que o seu Deus, que tem poder sobre você de te lançar no inferno, te amou e deu no seu lugar o próprio Filho. Isso é o perdão que gera temor. O perdão do Evangelho, ele é um perdão que te ausenta de apresentar os méritos. Diferente daquilo que nós exigimos das pessoas que erram contra nós, aquela coisa de não, agora você vai ter que fazer por merecer. No Evangelho, você nunca precisou fazer para merecer. Você recebeu por livre graça, por misericórdia, porque Deus quis te perdoar, você foi perdoado. Como pode então um Deus que perdoa sem os méritos te negar pela falta dos mesmos? É por isso que o salmista, mesmo nas profundezas, ele vira os seus olhos e clama a Deus. Porque esse é o Evangelho. O Evangelho é a certeza que Deus nos ama apesar de nós. O amor de Deus não é baseado em quem nós somos, não é baseado naquilo que nós fazemos. O amor de Deus, o perdão dele, a sua misericórdia, a sua graça é baseada unicamente em quem Ele é. Portanto, Deus ama porque ama, e perdoa porque perdoa, porque Ele quer. A ponto que diante disso só nos resta uma pergunta: por que eu, Senhor? Por que eu? E a resposta não é por algo que tenha em você. A resposta é porque Ele quis. O salmo continua e diz assim: espero no Senhor, minha alma o espera, em sua palavra eu o espero. Espero pelo Senhor mais do que os guardas pelo amanhecer. Sim, mais do que os guardas esperam pela manhã. No perdão de Deus há satisfação. Quando Deus nos salva, quando Ele derrama do seu perdão sobre nós, quando Ele nos puxa das profundezas em que nós estamos, nós, aqueles que erraram contra Ele, são plenamente satisfeitos. Por isso a espera pelo Senhor é muito maior do que qualquer outra coisa.
O exemplo que o salmista dá aqui é justamente do guarda que espera pelo amanhecer. Por quê? Porque o amanhecer significava que o seu turno, a sua ronda tinha acabado. E agora viria o seu descanso. Da mesma forma, aqueles que são perdoados por Deus experimentam do descanso que provém dele. Não é isso que vai dizer lá em Hebreus, que Ele nos deu descanso das nossas obras? Porque antes, enquanto nós éramos religiosos, enquanto nós pensávamos que tínhamos que fazer algo para merecer algo, nós éramos como um povo cansado, porque nunca o que você pode fazer é suficiente. Mas quando você entende que você recebe o perdão por graça livre, que você recebe o socorro porque Deus é misericordioso, porque Ele é Salvador, então você pode descansar das suas obras, porque as suas obras não são mais para conquistar, as suas obras são unicamente para louvá-lo. E por fim o salmista diz nos versículos 7 e 8: Ó Israel, coloca a esperança no Senhor, pois no Senhor há amor fiel, e nele há plena redenção. Ele remirá Israel de todas as suas maldades. O nosso Deus tem um amor fiel, e Ele é redentor. Sabe, quando nós fomos salvos por Jesus, quando nós passamos pelo sacramento do batismo, ali está sendo realizada uma aliança. Mas uma aliança que não é garantida por nós, mas que é garantida por aquele que tem amor fiel. A Bíblia nos fala o seguinte: Deus diz: porque eu não mudo, vocês não são destruídos. Quando Deus fez a sua aliança com Abraão, quando Ele fez ali o seu pacto de salvação com Abraão, um ritual foi ali estabelecido, um ritual comum da época. Você pegava-se alguns animais, você partia no meio, e você colocava metade frente, metade, e ambas as pessoas que estavam fazendo o acordo passavam por aquilo. E este sinal, você vai encontrar lá em Gênesis 15, era o sinal do seguinte: se eu quebrar a aliança com você, você pode fazer comigo o que foi feito com esses animais. E quando Deus faz a sua aliança com Abraão, os animais são colocados, mas Abraão não passa no meio. Só o que passa no meio é uma coluna, uma chama de fogo, que representava a presença de Deus, no qual Ele nos mostrava que se a aliança fosse quebrada, que Ele fosse partido, para que a aliança fosse mantida. E não foi justamente o que aconteceu? Deus nos poupou, mas não poupou a si próprio. Ele não era a parte infiel da aliança, Ele não é a parte que errou, não é a parte em dívida, mas ainda assim, para nos entregar do seu perdão, Ele foi partido do nosso lugar, porque nele há um amor fiel, que não é vacilante, que não muda de acordo com o tempo, com a gente. O nosso Deus é um Deus que nos redime de todas as maldades.
que nos redime em si mesmo. Portanto, quando chegamos num ano onde nos sentimos ali tão apertados, desesperados, algumas vezes pelas coisas do ano, algumas vezes por conta dos nossos próprios pecados, ainda assim, Deus não nos impede das profundezas de clamar a Ele e dizer: nele há amor fiel, Ele é perdoador, Ele me salvou, Ele há de me resgatar. Nada pode te impedir de clamar por socorro a Deus. Ele te escuta, Ele te atende. Amém. Você pode ficar de pé no seu lugar. Ilumina as trevas.